Esse é um vídeo direcionado para as mulheres, mas certamente os homens poderão extrair alguns aprendizados dele também. Quem me conhece, pelo menos um pouco, sabe que eu sou um fã incondicional de relacionamentos. Eu sei, nem precisa me dizer, eu sei que se relacionar hoje em dia tá osso. Mas isso não elimina dos relacionamentos o mérito que os relacionamentos possuem de exigir que você se confronte com alguns comportamentos seus e do outro. E isso promove amadurecimento, um tipo de amadurecimento necessário que não ocorre quando você vive dentro de uma concha ou se isolando do mundo. De repente, você que está assistindo, mulher ou homem, carrega algumas cicatrizes mal resolvidas aí dentro e ficou com uma visão amargurada ou ressentida dos relacionamentos. Mas, novamente, isso não elimina dos relacionamentos a capacidade extraordinária que os relacionamentos possuem de promover o amadurecimento, seja pelo amor ou pela dor. Mas um dos problemas centrais dos relacionamentos, um problema que eu quero explorar com você nesse vídeo específico, com você mulher, é um problema que quase ninguém admite. O problema que o comportamento da mulher atual nos relacionamentos segue um roteiro tão repetido que parece até um manual de fábrica. Ela aproxima, cria expectativas no cara, então recua, some, fica em silêncio, observa de longe. Aí depois de uns dias ela reaparece, distribui lá algumas migalhas de atenção. Então ela recua de novo para dentro de uma concha, sabe lá Deus onde, e fica nesse movimento de aproxima, afasta, aproxima, afasta, aproxima, afasta. E esse comportamento não é azar, não é coincidência, ele é um padrão. O lance é que a maior parte das mulheres de hoje vive um conflito interno que muitas não reconhecem e menos mulheres ainda admitem. A mulher quer o vínculo, mas ela teme a entrega. A mulher quer um homem firme, mas ela teme o que um homem firme desperta dentro dela. Por fora, a mulher tem aquele discurso forte, mas por dentro, ela carrega um pacote imenso de insegurança relacional acumulada ao longo de anos. E por isso esse ciclo de aproxima-afasta é sempre o mesmo. No início, interesse explícito, mensagens, olhares, disponibilidade, áudios. E em pouco tempo, às vezes por conta de dias, alguma coisa dentro dela acende um alarme. Cuidado, hein? Você já se machucou com isso antes. A partir daí, a dinâmica dela muda. Respostas mais frias, mais curtas, menos iniciativa, contato cada vez mais superficial. E quando o homem se afasta, ela volta com um emoji, com uma curtida, um comentário leve. O suficiente para não perder o acesso. Mas é um interesse muito longe de um compromisso real. Esse aproxima-afasta nasce do medo que a mulher tem de perder o controle da própria vulnerabilidade. Muitas mulheres foram educadas para nunca parecerem carentes, nunca demonstrarem desejo, nunca abrirem demais o jogo. Então, elas somem quando as coisas ameaçam ficar mais profundas. Elas evitam conversas diretas, não tomam iniciativa, preferem reagir a agir. E a coisa só piora quando do outro lado você tem um homem firme. Quanto mais estável, seguro, direto e centrado um homem é, mais ele toca nas feridas emocionais acumuladas de uma mulher. Não por crueldade, mas por inevitabilidade. O homem firme não entra em jogo, não barganha afeto, não dança conforme o drama, ele não disputa. Ao mesmo tempo que a firmeza masculina desperta uma atenção intensa, ela desperta na mulher o medo de não estar à altura dessa firmeza. A mulher se sente vista, desejada e, ao mesmo tempo, ameaçada nas suas defesas internas. As mulheres querem ser entendidas, lidas, desvendadas, mas quando um homem mostra essa capacidade, ela foge assustada, porque ela não sabe como agir diante daquela exposição. É por isso que tantas mulheres falam que mulheres são misteriosas. Não, não são. Mulheres são facílimas de entender. Tão fáceis que a indústria de cosméticos movimenta mais de 170 bilhões de reais por ano. E a indústria da moda movimenta outros 200 e tantos bilhões de reais por ano. Como que eles fazem isso? Entendendo as mulheres. Mulheres são extremamente fáceis de entender, ainda que algumas torçam o nariz para essa afirmação porque ficam com medo de alguém entregar exatamente o que elas dizem desejar
serem entendidas. Esse medo de ser desvendada pelo homem firme é o que produz esse padrão de aproximação forte seguida de retração injustificada. E some a isso as referências que as mulheres receberam ao longo da vida. Não dependa de homem, seja forte, não deixe ninguém te atingir. As mulheres de hoje foram treinadas para performance, não para intimidade. Elas sabem produzir, estudar, trabalhar, entregar resultado no mundo externo, mas elas tremem quando percebem que alguém pode acessar o mundo interno delas. Só que a conta não fecha, minha querida. Você quer carinho, mas foi moldada para manter distância emocional. E os seus relacionamentos passados só agravaram esse quadro de distanciamento. Falsas promessas, uso emocional, traição, abandonos, jogos de ego e vaidade. Poucas mulheres passaram ilesas às consequências das suas próprias escolhas. E essas consequências produziram esse estado de hipervigilância em que você vive. Qualquer sinal de intensidade desperta em você memórias antigas lá no fundo do seu cérebro. E aí, com medo, você recua. Ao invés de ajustar o padrão, você repete o mesmo roteiro, só que com outro rosto lá do outro lado. Se uma mulher está solteira, disponível e procurando um relacionamento e não consegue, eu vou te dizer exatamente como operam os 7 padrões do seu comportamento. Anota aí para você reclamar depois. 1. Ambivalência relacional. Você mostra interesse, cria esperanças, mas você recua repentinamente. Você volta o contato com o cara do seu interesse, dando alguns sinais mínimos para ele, curtidas, emojis, microcontato. Você mantém o cara ligado no azeite, mas você nunca se entrega totalmente, porque você tem medo. Não daquele homem, mas das memórias que você acumulou e que você não quer reviver. Mas você está fazendo o cara pagar por um boleto que não é dele. Quanto tempo você acha que ele vai ficar esperando na fila? Quanto tempo você acha que ele vai tolerar isso? A vida toda? 2. Necessidade de controle da própria vulnerabilidade. Você tem um medo quase visceral de perder o poder emocional, de se entregar demais, de depender de alguém e depois ser rejeitada, abandonada, magoada. Então você regula o seu fluxo emocional para nunca parecer que você quer mais do que você está recebendo. E por isso você some, dá um espaço que não foi pedido, evita contato espontâneo, deixa o homem na incerteza, só reage e quase nunca inicia. Você pode achar que isso é um tipo de charme, mas eu vou te dar uma notícia, viu? Para um homem firme, de alto valor, esse comportamento só sinaliza desinteresse mesmo. Você sabe muito bem que um homem firme de alto valor tem várias opções na tela. Exatamente porque esse homem priorizaria a atenção dele para você enquanto você faz joguinhos sinalizando desinteresse para ele. Ele faria isso porque você é o alecrim dourado com a cereja do bolo na cabeça segurando a última bolacha do pacote? É? 3. Reatividade ao masculino forte. Curiosamente, quanto mais forte, claro, direto, centrado e dominante é o homem, maior o seu medo de não dar conta, de não ser suficiente, de perder o controle ou de ser exposta ou engolida emocionalmente. Esse sentimento ativa em você 2 coisas ao mesmo tempo: atração forte e medo forte. E por isso você sempre fica nessa de aproximação intensa seguida de recuo imediato. Talvez inconscientemente você está pegando um caminho que não leva até onde você gostaria de chegar, mas você não consegue ver isso de tão cega e apavorada que você fica na frente justamente do homem firme que você mesma dizia buscar. 4. A prática da fuga. Toda a estrutura geracional, sociológica e psicológica dentro da qual você, mulher, nasceu e cresceu, treinou você para falar como se você quisesse amor, entrega, compromisso e verdade. Mas o seu comportamento real foi treinado para a fuga, não para a conexão. Por isso você tem crises emocionais, lança acusações infundadas, provoca ruptura por causa da sua insegurança ou do seu ciúme, se retrai com medo de decepcionar ou se afunda em espiritualização para evitar uma entrega ou se mostra sensual, sedutor e depois volta para sua concha, some em silêncio e se paralisa emocionalmente. Você não sabe ser vulnerável porque você vive num estado permanente de cautela defensiva. Você não é feminina. Você é um batalhão de infantaria esperando uma guerra que nunca chega ou que você mesma vai provocar.
5. A geração das mulheres criadas para serem fortes, não amadas. Você, mulher moderna, solteira em busca de um relacionamento, foi emocionalmente alfabetizada para a produtividade, mas você permaneceu a vida toda emocionalmente analfabeta para a intimidade. Você quer amor, mas foi treinada para não ceder. Você quer proximidade, mas aprendeu que proximidade significa risco e perda de autonomia. É por isso que você vive nesse modo de alerta. Você vive num estado de automonitoramento emocional e volta 5 passos para trás depois de cada um passo para frente. Então se surpreende porque você não está avançando como gostaria. 6. Traumas leves repetidos. Hoje, praticamente toda mulher adulta disponível para um relacionamento romântico já foi iludida, usada, descartada, enganada, traída, colocada no gelo, e não apenas uma vez, não, várias vezes. E isso criou hipervigilância, medo de entrega, comportamentos ansiosos e um padrão de afeto evitativo ou desorganizado. Você não é fria por natureza, você se tornou mutilada afetivamente pelas experiências que você mesma escolheu, mas que você jamais irá admitir. 7. Autoestima frágil disfarçada de força. Você provavelmente tem um discurso forte, especialmente nas redes sociais, mas por dentro, seu comportamento é miseravelmente frágil. A maioria das mulheres de hoje tem uma autoestima artificialmente inflada por causa das redes sociais, mas intimamente elas vivem a vulnerabilidade emocional de um pesadelo que acontece toda noite. Esse contraste produz mulheres inconsistentes, que se interessam com intensidade no início, mas elas não sabem como sustentar a si mesmas no médio prazo. São mulheres que desejam, mas recuam para evitar novas feridas. O que você chama de autoestima, muito provavelmente, não passa de uma psique feminina fragmentada em 1000 pedaços que não conseguem mais se juntar sozinhos. Qual reflexão você, mulher, deveria retirar desse vídeo? Você, mulher solteira, moderna, em busca de um relacionamento, adora culpar os homens. Ah, tá cheio de Jurandir por aí. Ah, tá cheio de homem frouxo por aí. Tudo bem, tá lotado de homem frouxo e Jurandir mesmo. Concordo. Mas também tá lotado de mulheres que apresentam uma dissonância entre o que elas querem e o que elas suportam. A mulher moderna quer um homem forte, líder, decidido, masculino, seguro. Mas a mulher moderna simplesmente não consegue suportar emocionalmente esse tipo de homem. Porque esse tipo de homem desperta em você inseguranças, sensação de inadequação, receio de abandono e um medo terrível de você não ser suficiente para ele. Esse tipo de homem tem clareza, ele não entra em negociações com o padrão de comportamento que você aprendeu a sua vida toda. Em vez de tentar consertar mulheres que vivem nesse ciclo, o homem firme e forte que você diz querer, seleciona quem tem maturidade para corresponder à altura dele. A mulher que consegue acordar com sabedoria e entende essa dinâmica, ela para de levar para o lado pessoal, ela para de culpar os outros e começa a fazer o que poucas mulheres fazem. Ela junta seus fragmentos, cura suas feridas, recupera a sua feminilidade genuína e se abre sem ambivalências e sem armaduras para escolher com consciência o homem que terá acesso à sua vida. Mas será que você está preparada para ter essa conversa justa e honesta consigo mesma? Ou você vai continuar vivendo em auto-engano e atribuindo aos homens a culpa da sua própria falta de autoconhecimento?